Eu sou Marco Antônio Petit, co-editor da revista UFO e autor de 14 obras que abordam diferentes aspectos da ufologia brasileira e mundial. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para um evento que vai acontecer na cidade de Recife, Pernambuco, portanto, nos dias 15 e 16 de abril agora desse ano. Eu vou estar fazendo duas conferências. Na primeira delas, abordando a questão da descoberta de vida ancestral no planeta vermelho e a presença alienígena no sistema solar de forma geral, mediante minhas investigações nos sites da Agência Espacial Norte-Americana, ou seja, a NASA. Na segunda conferência, estarei abordando a questão da conexão da ufologia com a espiritualidade, dentro da área da chamada física quântica. Façam contato com o WhatsApp e telefone que estão sendo fornecidos e vai ser um grande prazer encontrar cada um de vocês nesse grande evento. Olá, boa noite a todos. Eu sou Alexandre Lauzide, fundador da Brazil UFO Network, uma rede internacional de ufologia sediada aqui em Recife. Sejam todos bem-vindos ao 14º Fórum Online de Ufologia e Espiritualidade do Piauí. Hoje nós temos nosso convidado especial, que é o querido irmão Marco Petit. E ele vai estar falando hoje sobre um assunto muito interessante: Varginha, presente e passado. A atualização nesse quesito aí. Agora, nós estamos aqui nesse evento com duas modalidades.
com o hipnólogo Walter Veríssimo, que vai falar sobre a expansão da consciência. Isso aí é um evento à parte, com 2 horas de duração. Teremos também uma feira de artesanato ufológico, né? Vários itens, como livros, como adereços, como tudo voltado para a ufologia. Teremos também um jantar de confraternização com os palestrantes, que será no sábado à noite, às 20 horas. Aí você pode tirar foto com os palestrantes, pegar autógrafo, né, fazer selfie, né, e essas coisas todas. Né? A Danusa Arasa, de São Paulo, vai lançar um livro sobre os gigantes. Vai ser um evento também à parte, né? Então, e nós teremos também um sorteio de brindes desses artigos ufológicos no final do evento. Então, teremos várias atividades, será bem dinâmico, será bem diferente daquilo que a gente já fez no passado. Vai ser melhor e maior. E eu agradeço, Petit, a tua participação nesse congresso aí, porque vai dar uma força muito grande aí para a ufologia séria no país, né? Vai ser um prazer, Lauzide, eu que agradeço o convite, né? O evento já estava, inclusive, planejado para o ano passado, mas devido até aquelas condições de ainda pandemia, entre outros aspectos, você mesmo resolveu que o momento certo seria esse agora, que vai acontecer em abril. E eu tenho certeza que você teve a decisão acertada e vai ser um prazer realmente estar aí para rever outros amigos também do Recife, que eu conheço já há bastante tempo, e, evidentemente, também na forma online, ter contato com pessoas aí, vamos colocar, brasileiras ou não, do mundo inteiro, porque eu tenho certeza que, com a programação que você preparou, isso vai estar acontecendo realmente. Isso. Agora, eu queria falar de um outro aspecto desse evento que nós estamos fazendo. O César Crispim, que é o nosso amigo, parceiro nos eventos de ufologia, tanto aqui em Recife quanto lá no Piauí, ele está lançando uma campanha. Essa campanha é chamada Semana Santa Sem Fome, para as pessoas que são carentes no interior lá do Piauí, para que as pessoas aqui possam doar meia cesta básica, uma cesta, o que for possível, tá? Para ajudar a campanha dele. E nós estaremos passando aqui embaixo as informações de como poder aderir a esse movimento. É importante que a ufologia também abrace essa campanha para ajudar ao próximo, porque não é só nós olharmos para os nossos irmãos extraterrestres, que eu tenho certeza que eles querem o nosso bem, querem a nossa melhora, querem o nosso bem-estar e evolução, tanto material quanto espiritual. Então, aí está a deixa para que, ao longo da palestra do Petit, nós estaremos passando as informações também aí de como aderir a essa campanha, contribuindo com uma cesta básica ou 12, o que for possível para esse movimento. Entendeu? Perfeito. O Crispim realmente faz um trabalho, já não é de hoje, né? Dentro dessa área justamente de assistência aos necessitados, que deve ser não só louvado, mas também, com certeza, apoiado por todos nós. Isso. Bom, chegamos aqui ao momento em que você vai fazer a sua apresentação. Eu vou sair e vou ficar aqui no bastidores lhe ouvindo, e qualquer coisa pode me chamar. Eu sei que você trouxe uma apresentação, já está aqui pronta para aparecer, né? Então, vamos à sua live agora. Perfeito, perfeito, meu amigo Lauzide. Nós preparamos, né? Você tem aí em mãos, né? Dentro da própria estrutura, né? Online dessa live, um pequeno PowerPoint. Eu pensei de início que eu não iria usar imagem nenhuma, mas depois, como nós vamos falar alguma coisa realmente do passado mais remoto dentro da questão de Varginha, eu achei interessante trazer algumas imagens para aquelas pessoas que, por exemplo, quando eu estava vindo para o Rio, ontem, na verdade, dirigindo, quando dirijo, muitas vezes a gente tem aqueles lampejos, aqueles insights daquilo que você
vai fazer ou pretende fazer, e às vezes muda tudo que a gente planejou antes, né? E eu não pretendia usar imagem nenhuma, mas aí eu fiz uma conta dentro dessa reflexão, e isso já faz parte, é claro, daquilo que eu quero expressar para todos que estão nos acompanhando hoje, que, por exemplo, uma pessoa que tenha 30 anos hoje em dia, quando o caso Varginha aconteceu, essa pessoa tinha apenas 3 anos de idade. Ou seja, não acompanhou os fatos de uma maneira mais direta, conforme houve uma ampla divulgação, principalmente nos 2, 3 primeiros anos do caso. É claro que a gente teve momentos importantíssimos, que a gente vai até citar hoje aqui, já dentro de alguns minutos, ao longo dessas décadas, né, já são quase 3 décadas, né, para o caso, o início dele, e eu achei de trazer e de comentar coisas que eu considero importantes, que fazem parte dessa história, porque hoje em dia você encontra qualquer coisa, por exemplo, nas mídias sociais, no próprio YouTube, sobre Varginha, né? E, às vezes, algumas dessas pessoas que estão falando, elas não eram nem nascidas naquela época, não desmerecendo, é claro, pessoas jovens que possam estar justamente tendo interesse sério dentro disso. Mas eu vou, de início, pedir a você, Lauzide, que coloque logo no ar, então, esse nosso roteiro inicial a nível de PowerPoint, e eu vou usar esse roteiro para destacar determinados aspectos que eu acho importante todos conhecerem como realmente os fatos se deram. Eu não vou aqui contar a história do caso Varginha, até porque esse tempo seria impossível para isso, né? A gente já fez seminários aí que a gente falou sobre Varginha 6, 7 horas e tinha gente querendo mais. E a gente não conseguia abordar tudo aquilo que nós investigamos com os outros grandes parceiros nossos do passado, como Vitório Pacatini, como Claudeir Covo, como, por exemplo, Birajara Rodrigues, né? Isso para citarmos aqueles mais ligados diretamente que estavam à frente do caso, mas existem outras pessoas sérias, com certeza, que se envolveram com isso. Mas vamos lá, Lauzide, pode colocar... Vamos lá, então. Eu vou ficar aí nos bastidores e você pode tocar aí que eu vou estar... Você vai só me ajudando, eu vou te pedindo para ir em frente aí. E depois nós abrimos as perguntas. Ok, combinado. Essa aqui é a capa, né, do meu livro sobre o caso Varginha, na sua primeira edição, Varginha, Toda a Verdade Revelada, que foi lançado no ano de 2015. É claro que o livro não teve a pretensão de apresentar toda a verdade do caso Varginha num sentido realmente literal, mas a nossa proposta, e isso vai ficar claro hoje aqui nessa nossa conversa, foi apresentar tudo aquilo de mais importante que ainda, em grande parte, era guardado. Inclusive, dentro de uma perspectiva, falando claramente, que envolvia pessoas da própria área civil também, que achavam que esse tipo de informação talvez não tivesse que ser colocada a público, até porque poderiam essas informações, em alguns momentos, trazer algum tipo de problema maior, por exemplo, para as nossas Forças Armadas. Então, isso já é um contexto que eu acho que deve ser frisado para que se entenda qual foi o sentido do livro. Pode botar o próximo. Perfeito. Aqui nós vamos começar com o nosso grande amigo, irmão Vitório Pacatini. Aquilo que eu falei, nós não vamos contar a história, vamos dizer assim, do caso, já que vocês podem acessá-la, para quem ainda não fez isso, com facilidade, através das revistas do passado, através das lives que são feitas na atualidade, por exemplo. Agora, por que eu estou começando aqui com essa imagem do Vitório Pacatini, como eu falei, nosso grande amigo e irmão, desde os primeiros momentos, praticamente, do caso Varginha, que se envolveu diretamente com essa história. Eu acredito até que o Pacatini deva estar nos acompanhando nessa live hoje aqui. Ele, pelo menos, colocou que faria o possível para estar presente ao receber o meu convite. Essa primeira imagem, falando objetivamente, tirando, então, aquela primeira, que era só a capa, um detalhe da capa do nosso livro, por que ela é tão importante para ser apresentada aqui nesse momento inicial dessa nossa conversa? Porque existiram pontos dentro da história do caso Varginha, momentos realmente que eu diria fundamentais para tudo que iria acontecer posteriormente, que não podemos deixar de citar. E esse momento exato dessa imagem, isso aqui é um print que eu fiz de um vídeo que nós temos, que documentou
a reunião histórica acontecida em Varginha no dia 4 de maio de 96. Como a gente sabe, né, acredito que a maioria deve ter pelo menos em mente o mês, o caso Varginha teve seu início em janeiro de 1996. Mais exatamente dentro daquilo que se tornou público no dia 20 de janeiro, com o avistamento daquelas 3 meninas, Liliane Valquíria Silva, né, e a amiga Kátia Xavier. Só que aquilo, na verdade, que foi o marco inicial para a divulgação do caso Varginha desde os dias seguintes, não foi, como a gente percebeu depois, o início do caso verdadeiramente, em termos objetivos. Agora, o que aconteceu de especial nessa reunião no dia 4 de maio que me fez começar essa nossa live falando disso? Além da própria participação realmente decisiva naquele momento da live do Vitório Pacatini, que eu vou dizer aqui para quem não viveu esse passado possa ter a dimensão real daquele momento. O que aconteceu? Nós já tínhamos vários depoimentos dados por militares. Eu e o Pacatini, na verdade, tínhamos participado momentos antes dessa, vamos assim, entre aspas, foto ser tomada. Na verdade, eu falei que isso aqui é um print, é uma imagem congelada de um vídeo, dentro do próprio auditório da casa do primeiro investigador do caso Varginha, que o descobriu, vamos chamar assim, entre aspas, doutor Birajara Rodrigues. Né? O que aconteceu? Naquela tarde, eu fui convocado dentro de mais de 60 ufólogos presentes para sair acompanhando o próprio Pacatini, que eu estava dentro de uma discussão ainda sem a mídia dentro do próprio auditório, que iria participar de uma reunião histórica só no final da tarde. Eu fui chamado pelo Pacatini, enquanto outros colegas continuariam a discutir aquilo que deveria ou não ser divulgado para a mídia horas depois, para que saísse com ele. E eu percebi logo que alguma coisa de importante deveria estar para acontecer ou está acontecendo. Porque simplesmente ele me tirou da sala da tal reunião e saímos. Né? E aí ele me disse qual era o objetivo. Eu o acompanhei justamente para ser o responsável por gravar em vídeo, na época, em uma câmera Super V, era um dos padrões mais avançados que a gente podia ter em casa naquela época, vamos colocar assim. Então, nós saímos com uma câmera que era do próprio Birajara, nós dois juntos, para pegarmos uma fonte militar do Exército Brasileiro que finalmente havia se deixado, iria, na verdade, se deixar pela primeira vez dar e permitir, falando claramente, um depoimento em vídeo. Então, a minha missão foi acompanhar o Pacatini para gravar a entrevista, dessa forma em Super V, que seria prestada num local, vamos chamar assim, secreto, né? Já que se tratava de uma testemunha militar que tinha acabado de deixar a escola de sargento das armas de Três Corações. Ele já tinha conversado várias vezes com o Pacatini, várias vezes com o próprio Birajara, e o Pacatini, na verdade, foi o grande responsável, não há como se negar isso, pela colocação que nós pudemos fazer progressivamente de vários depoimentos de militares. Só que até aquele momento, nenhum deles tinha se permitido gravar em VHS. Já um outro participante da área militar já tinha, através do próprio Pacatini, dado um depoimento em uma fita cassete de áudio. Né? Então, eu saí com o Pacatini, gravamos esse depoimento, que tem aproximadamente 43, 47 minutos, uma coisa impressionante, com todos os detalhes que essa fonte militar tinha participado dentro de vários aspectos da missão ligada ao caso Varginha, como membro da própria Escola de Sargento das Armas. E o que aconteceu? Esse momento agora, que a gente não pode se ater como talvez gostaríamos de fazê-lo, né? Mas em cada detalhe desse. Mas o que aconteceu nesse momento específico que essa imagem representa? Foi o momento que o próprio Vitório Pacatini, e a escolha do nome dele para fazer esse tipo ter esse tipo de atuação dentro da reunião, já com a presença da mídia, não foi por acaso, até porque ele era a pessoa responsável, desde aqueles momentos iniciais, para trazer para o nosso grupo de investigadores, né, que envolvia aqueles que eu já fiz menção e outros colegas também sérios, o quê? O aspecto das fontes militares que seriam fundamentais para que a gente pudesse começar a estruturar
aquilo que teria acontecido nas semanas anteriores. Então, o que aconteceu? Esse momento é o momento chave dessa história, que é um divisor de águas. Essa reunião já tinha apresentado, por exemplo, o depoimento da mãe das meninas, né? Das chamadas meninas, as mais jovens, das duas irmãs que eu já citei o nome, referente à tentativa de suborno, né? Que justamente a família Silva tinha recebido para que mudasse a história. O Claudeir Corvo já tinha lido um comunicado dos ufólogos presentes, falando mais exatamente dos grupos representados naquela reunião, que tinha mais de 60 nomes daqueles principais da ufologia brasileira. E aí a própria mídia achou que já tinha terminado. Foi quando a bola, vamos falar assim, foi passada pelo Pacatini, e, como eu costumo dizer, ele passou, entre aspas, a recitar uma sequência de nomes dos militares do Exército que tinham participado, segundo a fonte que nós havíamos acabado de gravar o depoimento, diretamente do caso Varginha, com detalhes impressionantes. Então, o Pacatini, como nós recobramos a memória agora numa live que nós fizemos há poucos dias, nós dois juntos, no meu canal, ele teve que repetir esses nomes, porque a mídia sequer estava preparada para uma coisa tão bombástica assim. Então, até as televisões presentes, a mídia internacional presente, pediu que ele repetisse para que tudo fosse gravado. Ele repetiu o nome do início ao fim daquela listagem dos primeiros militares envolvidos com essa história. A partir desse momento, aqueles que acompanhavam o caso Varginha achavam que isso não era uma coisa talvez tão importante, perceberam que o grupo ali presente não estava brincando, vamos falar assim, de fazer ufologia, porque a partir daquela situação haveria, evidentemente, uma repercussão grande dentro dos comandos militares, eu já falei do Exército, mas também envolviam, de maneira definitiva, a gente já tinha claramente essa informação, o comando do Corpo de Bombeiros local e também da própria Polícia Militar local, que tinham participado, tendo como mandante de todo esse processo, vamos chamar assim, o próprio Exército Brasileiro, através da Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Para vocês terem, antes de eu pedir a próxima imagem, para o Lausitz, uma ideia do que aconteceu a partir desse momento que o Pacatini, pela primeira vez, deu a público esses nomes, e esses nomes passaram a ser divulgados imediatamente pela mídia nacional e internacional. Inclusive, a gente tem essa condição de ter essa certeza a nível nacional naquela mesma noite, por vários canais de televisão. Qual foi a repercussão? Para vocês terem uma ideia, esse ato e essa decisão de colocar pela primeira vez os nomes dos militares envolvidos, de parte deles, daqueles principais que a gente já tinha a informação a partir do próprio trabalho do Pacatini, provocou um fato curioso, no mínimo, vamos chamar assim, porque vários daqueles nossos companheiros ufólogos presentes naquela reunião nunca mais voltaram à cidade de Varginha, ou pelo menos não o fizeram nos anos seguintes, com receio de terem algum tipo de retorno por parte das nossas autoridades militares por terem estado nessa reunião histórica. Por isso que eu falo que essa data, ou seja, o dia 4 de maio, essa reunião, e também o próprio momento que vocês estão vendo aí nessa forma, através desse print, mudou a história do caso Varginha dali para frente. Pode botar o próximo, Lausídio, por favor. E aí o que acontece? Se a reunião foi no dia 4 e esses nomes foram divulgados nessa mesma data, no dia 8, ou seja, 4 dias depois, o general Sérgio Pedro Coelho Lima, que vocês estão vendo nessa imagem, na época, então comandante da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, ele se imaginava que ele fosse fazer uma coletiva para desmentir, vamos chamar assim, aquilo tudo que tinha sido apresentado na reunião de 4 dias antes, mas principalmente a ligação dos militares citados pelo Pacatini com o caso. Ele, na verdade, ele se limitou a ler uma pequena nota em que ele afirmava o quê? No dia 8 daquele mês de maio de 96, que nenhum membro da escola ou nenhum tipo de equipamento também da própria escola, como seus carros, viaturas, caminhões, etc., tinham tido qualquer participação nessa história. Mas ele leu uma nota curta e seca, né? E a mídia presente queria saber mais,
né? Pode botar o próximo, por favor. Uma das perguntas aqui é um print do programa Fantástico de dias depois, que divulgou de uma maneira explícita tudo aquilo que estava acontecendo lá em Varginha naqueles dias. Após a leitura da própria nota, um repórter da Globo Local perguntou para o próprio general Lima, e isso aparece nessa gravação que vocês estão vendo um print também daqueles dias realmente de extrema importância. Perguntou onde estavam os militares citados pelo Pacatini, 4 dias antes, nos horários e dias que foram enunciados, foram apresentados dentro da própria estrutura parcial do caso, que também foi apresentada naquela reunião histórica. E aí o general Lima disse simplesmente o seguinte, e isso vocês podem buscar através do Google, aí vocês vão achar em alguns canais do passado, né? Canais atuais, mas dentro dessa linha de, vamos dizer assim, de amostragem daquilo que aconteceu nos primeiros dias. E o general Lima disse simplesmente o seguinte, que aqueles homens citados, aqueles militares pelo Pacatini, estavam, na verdade, naqueles dias e horários, trabalhando em prol do exército da nação. Essa foi a resposta dada. E aí o próprio jornalista da Globo Local, da IPTV Local, lá de Minas Gerais, não satisfeito, é claro, com essa informação, que não dizia absolutamente nada, né? Ainda cobrou dele, dizer o seguinte, se ele tinha como provar isso, né? Imagine o general ouvindo esse tipo de interpelação. E aí ele disse que não tinha mais nada a declarar, tudo que ele tinha a dizer já tinha sido dito na leitura da nota, deu as costas e foi embora. A partir daquele momento, a mídia brasileira, e principalmente a local, percebeu que havia um processo claramente de acobertamento de aspectos cruciais dessa história toda, né? Se o Lima quis, na verdade, o general Lima quis realmente conseguir algo como uma desqualificação do próprio caso, em termos de seriedade, com a atitude dele naquele momento, ele acabou produzindo exatamente o efeito contrário, né? Próximo. Isso que eu falei aconteceu no dia 8, né? A reunião no dia 4, o desmentido do representante maior da Escola de Sargento das Armas de Três Corações no dia 8, e aí, 2 dias depois, isso é um documento dos vários que a gente teve acesso, né? E boa parte dos documentos, por exemplo, que eu apresentei no próprio livro meu, em 2015, são documentos que o próprio Pacatini que conseguiu. A gente tem que frisar esse detalhe também, que às vezes as pessoas não sabem de onde vieram, né? Esses documentos daquilo que a gente depois veio a conhecer como a sindicância militar, que foi instaurada justamente 2 dias depois do desmentido do general Sérgio Pedro Coelho Lima. Aqui, não é importante vocês lerem, mas depois, se vocês quiserem, podem congelar. Vocês vão ver que 2 dias depois, no dia 10, o mesmo comandante da ESA que eu tenho citado até esse momento, ele deflagra uma sindicância. Qual era o objetivo dessa sindicância? Era justamente tentar descobrir quais militares dentro da Escola de Sargento das Armas de Três Corações estaria conversando com os principais ufólogos envolvidos. Porque, a partir do dia 4 de maio, quando o Pacatini detalhou determinados aspectos do caso, o Exército Brasileiro, através da ESA, ficou claramente ciente de que tinha que ter gente dentro da própria escola, ou seja, militares, que eram contrários ao cobertamento da verdade, que estavam falando, conversando com os principais envolvidos com a pesquisa do caso, né? Não tinha como isso não estar acontecendo. E aí ele deflagra essa sindicância, em que todos aqueles que, por parte do Exército local, foram considerados, de certa maneira, suspeitos desse tipo de contato, por exemplo, com Pacatini, com o próprio doutor Birajara, foram, vamos dizer assim, questionados dentro dessa sindicância. Agora, existem coisas mais obscuras, né, ligadas a essa própria sindicância, que talvez eu fale para vocês, se eu for provocado, na hora das perguntas, né, que a gente pode aprofundar mais isso, né? Pode botar o próximo, Lauzide. É importante ressaltar, aqui vocês têm uma foto do próprio Exército Brasileiro lá dentro da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, como Pacatini sempre falou, como eu e outros colegas temos falado, inclusive em tempos recentes, a ESA era um exemplo de escola militar. Formava, vamos dizer assim, elite
vamos dizer assim, do grupo de sargentos do Exército Brasileiro, para vocês terem uma ideia. Né? Daí o próprio nome, né? Escola de Sargento das Armas, no caso, na cidade vizinha de Varginha, de Três Corações. Então, as informações que eram passadas pelos militares, que já não era só um dentro do Exército local, que estavam conversando com os principais envolvidos com o caso, diziam respeito justamente a quê? Que falar simplesmente de Varginha dentro da escola era um motivo para uma punição exemplar. Se alguém fosse visto, por exemplo, numa roda daqueles militares ali presentes, conversando sobre o assunto, simplesmente era uma punição, porque era segredo total. Isso é importante que a gente ressalte desde o primeiro momento. Próximo. E aí vai acontecer o seguinte, a gente já vai dar um salto aí de alguns meses, eu vou falar de coisas de início, principalmente dentro dos 2 primeiros anos da história, né? Para que vocês sintam a importância da coisa. Quando nós chegamos a novembro daquele mês de 96, né, o que acontece? O Pacatini lança esse livro explosivo, Incidente em Varginha, que nós estamos apoiando e vamos apoiar com tudo que a gente puder fazer, é claro, uma nova edição, talvez já para as próximas semanas, se Deus quiser, ou no mínimo nos próximos meses. Está esgotada essa obra, que foi a primeira obra do caso. O livro foi lançado em novembro, dentro da cidade de Varginha, com a presença de quem? A minha presença e a do Claudeir Corvo como convidados principais dos dois, né? No caso, o Fórum dos Mineiros, o Birajara e o próprio Pacatini, que era o autor. Então, houve um evento em que nós 4 participamos, fizemos palestras. Na verdade, as palestras foram feitas pelo Claudeir, pelo próprio Pacatini, como o conferencista principal, já que a obra era de sua autoria, e também do Claudeir, do Pacatini e a minha. O Birajara, na verdade, Franco Rodrigues, teve mais uma atuação como mestre de cerimônia nesse lançamento. Então, na verdade, nesse momento também crucial do caso Varginha, em novembro daquele ano de 96, quem estava lá, além dos 2 mineiros? Eu e também o Claudeir Corvo, nosso amigo, infelizmente também saudoso hoje. E aí, dentro do lançamento, houve aquela repercussão, principalmente também nas semanas seguintes, quando o teor desse livro chegou até as mãos de quem? Do comando da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, já que Pacatini tinha colocado nessa obra tudo aquilo de mais importante que ele mesmo tinha sido, vamos dizer assim, o pivô para obter essas informações, que as mais importantes eram justamente do aspecto militar. Próximo. Isso, então, novembro de 96. Em dezembro, né, no mês seguinte do próprio livro, do lançamento, o que acontece? Vai haver um evento na cidade de Juiz de Fora, onde havia a representação do Exército Brasileiro, que estava, que vamos dizer assim, comandava, na verdade, vamos dizer assim, num patamar superior, várias outras instalações do Exército, como superiora, inclusive a própria ESA. Então, calhou de um amigo do Birajara, da área justamente educacional, querer fazer um evento para lançar o livro do Pacatini lá em Juiz de Fora. E aí, o que acontece? Né? Fica claro, devido à data que foi escolhida para esse evento em dezembro, antes do Natal, é claro, o quê? Que teríamos a palestra do próprio Pacatini e uma outra minha. Tanto o Claudeir como o Birajara estavam comprometidos naquela semana e não poderiam viajar até a Juiz de Fora para esse tipo de lançamento, inclusive, do livro e do evento em si. Aí os dias vão se passando, o Pacatini já sabia que eu iria com ele, né? E os outros 2 não poderiam participar por conta dessas razões profissionais pessoais. E aí, de repente, eu recebo um telefonema do próprio grande amigo do passado, né? Dr. Birajara Rodrigues. Eu conheço ele desde um pouco mais da minha adolescência e vice-versa, né? Mas o que acontece? O Birajara liga para mim e diz o seguinte: olha, eu acabei de receber um telefonema desse amigo dele de Juiz de Fora, que já tinha até locado
o teatro principal da cidade, de Juiz de Fora, para esse evento, que comportaria um pouco de 600 pessoas, e esse representante da área educacional chega para o doutor Birajara e diz o seguinte: olha, eu acabei de ser contatado pelo comando do Exército local, ou seja, que era um comando superior ao da própria ESA, com sede lá na própria cidade de Juiz de Fora, e esse comando requisitava, através desse contato que havia sido feito momentos antes com esse empresário da área educacional, o quê? Requisitava mais de 10, reparem, mais de 10, agora fugiu o nome, mais de 10, não eram convites, né? Mais de 10, justamente, agora me lembrei, credenciais, esse foi o termo utilizado naquela oportunidade, para que os membros do próprio Exército local fossem assistir aquilo que ia ser apresentado nesse evento dias depois. E aí, esse próprio amigo do passado do doutor Birajara, e isso o doutor Birajara me passou naquela oportunidade, nos primeiros dias de dezembro daquele ano, de 96, ele estava com receio, claro, de levar à frente aquele evento, porque o Exército tinha pedido credenciais para vários militares estarem lá, entre aspas, oficialmente, para ver, né, aquilo que o Pacatini iria dizer ou que eu iria dizer, ou conjuntamente, né? E aí ele chegou a aventar para o doutor Birajara, se não, para que se comunicasse comigo, né, o nosso próprio parceiro de pesquisa, para saber da nossa posição, se a gente devia cancelar aquele evento ou não. O Pacatini, evidentemente, disse que não haveria motivo nenhum para que isso fosse cancelado, e muito menos aquele interesse do Exército em estar presente oficialmente, o próprio evento de lançamento do livro lá. E eu disse também a mesma coisa, que eu estaria presente, que por minha vontade o evento iria continuar. E eu ainda disse mais ainda para o doutor Birajara naquela oportunidade, que, na verdade, a minha opinião, e eu tenho certeza que a do Pacatini foi exatamente a mesma, né? Depois que nós conversamos sobre isso naquele hoje passado remoto, que o Exército não tinha direito a credencial específica nenhuma. Que, na nossa visão, ele deveria cuidar, através de algum tipo de procedimento, de fazer uma inscrição. O evento era gratuito, mas como haveria um público enorme, então a pessoa tinha, cada um que tivesse interesse em participar, que fazia a sua inscrição prévia, através de um contato telefônico, se eu estou me lembrando bem. E eu coloquei aquela ideia, que o Exército não tinha que receber credencial especial nenhuma, tinha que simplesmente mandar um dos seus membros fazer esse tipo de contato e requisitar uma inscrição comum. A coisa continuou, e quando chegou no dia do evento, não havia presente ao próprio local ninguém fardado por parte do Exército, tá? Mas o Pacatini, isso que é um ponto que eu gosto de ressaltar sempre, se o caso Varginha é hoje ainda algo vivo e que continua a ser defendido, é pela vontade e o desprendimento, e eu diria até a coragem de pessoas como o doutor Birajara, como o Pacatini e o Claudei, e eu não vou fugir de me colocar nesse quadro junto a alguns outros colegas também. Que a gente começasse a citar, a gente não pararia, porque foi um número bem razoável que apoiou isso tudo. Só que naquele momento, no final do ano, na verdade, desde o início do segundo semestre, nós quatro que estávamos à frente realmente dessa história toda, tendo à frente o Pacatini e o Birajara como os dois principais investigadores. Então, o que aconteceu? Eu lembro isso sempre, quando eu falo desse aspecto publicamente. Na hora que começou o evento, o Pacatini foi o primeiro escalado de nós dois para falar, ele chegou até a beira, eu me lembro como se fosse hoje, o limite do palco, que era bem alto. Nós tínhamos 600 pessoas lotando totalmente o ambiente, tinha ficado gente para fora, e ele chegou logo a 1-2 metros da primeira fila da assistência e começou a sua palestra falando o seguinte: sejam bem-vindos membros da inteligência do Exército. Ou seja, se o Exército achou que nós iríamos ser intimidados por aquela tentativa de credenciais especiais, ele viu que ali realmente nós iríamos até, vamos chamar assim, entre aspas, ao inferno da defesa do caso. E nenhum membro do Exército se manifestou em nenhum momento ali naquele evento. Isso é só para mostrar o quanto a coisa era séria, o quanto esse grupo, vamos dizer assim, que liderava naquele momento a pesquisa, realmente se colocou numa posição
sem se preocupar com possíveis retornos, né, fossem de que ordem fosse, na defesa daquilo que a gente sabia que era verdade. Próximo. Aqui, então, vou dar mais um salto agora de poucas semanas. Então, nós tivemos o lançamento do livro do Pacatini. Retornando mais um pouco, aquela reunião especial, bombástica, no dia 4 de maio de 96. Em novembro, o lançamento do livro do Pacatini. E, no mês seguinte, a tal conferência de nós dois, né, um evento que nós dois proferimos, conferência, em Juiz de Fora, as portas da, vamos chamar assim, da instalação do Exército. Aqui a gente não está querendo, de forma alguma, entrar em confronto com as nossas autoridades militares, seja do Exército ou não. Eles têm a sua importância, nós devemos louvar a importância das 3 Forças Armadas, inclusive do Exército, para a segurança do nosso país, só que, na realidade, por mais respeito que nós tenhamos hoje, na verdade, já tínhamos e sempre tivemos, todos nós, em relação, por exemplo, a essa força específica envolvida com o caso Varginha, a verdade é que nós estávamos em posição diferente. Eles interessados em acobertar tudo e nós querendo participar de um processo de divulgação pública daquilo que nós sentimos que era algo realmente de importância histórica, né? Então, o que acontece? No mês de janeiro, exatamente no dia 20, né, depois da live, ou melhor, depois da reunião do dia 4 de maio, histórica, primeiros nomes militares do Exército divulgados. A publicação do livro do Pacatini, no mês de novembro, trazendo outros detalhes explosivos da própria história. Ele já tinha mais outras fontes militares nesse momento. Aí nós vamos para a palestra lá em Juiz de Fora, no mês de dezembro, e aí, logo no mês seguinte, vai acontecer a gota d'água, vamos colocar desse tipo, para o que ia acontecer de mais grave no ano de 97, já ligado ao caso Varginha. O que seria isso? Nessa reunião histórica, aí a segunda, que aconteceu no dia 20 de janeiro de 96, quem estava presente nessa reunião como oradores, né? O Pacatini, o doutor Birajara, o Claudeir e eu. Nós tínhamos outros ufólogos presentes na assistência, junto com a mídia, mais uma vez em peso, mas aqueles que fizeram uso da palavra fomos nós 4, como eu fiz menção. E o que foi apresentado nessa reunião? Por exemplo, além dos nomes dos militares por parte dos bombeiros, que nós já tínhamos há muito tempo, que foram divulgados naquele momento pela primeira vez, né? Nós fizemos, tendo à frente aí o Birajara e o próprio Pacatini, uma divulgação do fato talvez mais explosivo desse caso, que foi a morte do policial da inteligência mineira, ou seja, da Polícia Militar de Minas Gerais, Marco Elixerez. Foi dado o nome dele, as circunstâncias já totalmente misteriosas naquele primeiro momento em que isso foi colocado publicamente, que envolveram, né, o mistério que envolveu a morte desse rapaz, que teria participado, e nós afirmamos ainda hoje, que realmente participou da captura de um dos seres, provavelmente aquele ser visto pelas meninas na parte da tarde do dia 20 de janeiro, que foi capturado pelo próprio Marco Elixerez, como eu falei, da inteligência da Polícia Militar Mineira, com seu parceiro, né? Num carro, através de um carro, no bairro Jardim Andere, sem identificação, justamente, que a polícia, a nível da sua inteligência, usava. O que aconteceu? Nós sabemos que o próprio militar depois começou a apresentar uma série de problemas de saúde, ele chegou a se atracar com a criatura no momento em que a capturou, foi ele que teve contato de pele, e ele acabou morrendo, né? Em menos de 30 dias depois, no dia 15 de fevereiro daquele ano de 96, desculpa, de 97, nós já tínhamos tido até o primeiro aniversário do caso, com todo o seu processo, né, dentro de um processo de sepsemia, algo realmente generalizado nesse sentido, e que depois veio a se descobrir através do depoimento do médico Cesário Lincoln Furtado, que foi o médico que tentou salvar a vida do rapaz nas suas últimas horas. Ele chegou a declarar e deu uma entrevista inicialmente para o doutor Birajara e depois até já se apresentou, inclusive para alguns documentários, né, dando o mesmo tipo de versão. Ele passou a declarar, tempos depois
da própria reunião histórica de janeiro de 97, que foi uma coisa totalmente sem explicação para ele, porque esse rapaz, por razões desconhecidas até hoje, havia perdido todo o seu sistema imunológico. Então, por isso que esse processo infeccioso não tem o menor tipo de qualquer coisa que regredisse justamente a infecção que começou a se instalar por todo o corpo do rapaz. Isso foi dado a público naquele momento daquela reunião, no dia 20, né? Além dos nomes dos militares envolvidos e outros detalhes de pessoas que tinham tido novas experiências com o UF, que a onda ufológica no sul de Minas começou no ano anterior ao próprio início do caso, né? Ou seja, começou nos últimos meses no sul de Minas, do ano 95. Pode botar o próximo. Aí é uma imagem também de um vídeo, o Pacatini à minha direita e a minha pessoa. Próximo. Como eu fiz menção, estava presente também o Claudeir Covo, e essa quase menina, vamos chamar assim, mas já era adulta, é a senhora, hoje, Marta Tavares, que era justamente a irmã do policial falecido, que aceitou estar presente nesse evento, lá nessa reunião com a imprensa e a mídia geral, inclusive, mais uma vez, a mídia internacional presente, e ela deu todos os detalhes ligados ao processo de acobertamento exercido pela própria Polícia Militar local de Minas Gerais, ou seja, para a família, para ela e os seus familiares, sobre aquilo que estava acontecendo já antes do próprio militar falecer. Porque ela sempre recebia informações que depois, por parte, inclusive, dos médicos envolvidos no tratamento, que depois se descobriu que, na verdade, faziam parte de um processo de encobrimento daquilo que acabou por vitimar o rapaz, infelizmente, né? Então, diante de tudo aquilo que eu acabei de narrar de maneira rápida e pontual, que cada vez mostrava que os pesquisadores envolvidos à frente do caso estavam dispostos a ir em busca dessa verdade, e principalmente da manifestação dessa verdade em termos públicos, o que acontece? Frisando, 20 de janeiro, a segunda reunião histórica. Pode botar o próximo, Lauzito, por favor. Aqui vocês têm, depois da reunião, né, existem, às vezes, a partir de colocações que são feitas hoje na internet, por exemplo, são feitas colocações que não correspondem à verdade. A gente tem como documentar isso. Eu costumo dizer o seguinte, em relação a esses momentos cruciais do caso. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu falo, me expresso publicamente que eu tenho mais de 40 anos de ufologia pública documentada, é porque isso tudo está documentado em jornais, em revistas, não só no material que eu assinava, ou que eu assinei ao longo desses mais de 40 anos. Então, dentro da história do caso Varginha, aquilo que eu estou falando que envolveu principalmente nós quatro, mas teve a participação, por exemplo, especial do Jamil Villanova, infelizmente do saudoso Wallace Albino, apenas para citar alguns nomes. Tá? Então, aqui, depois daquela reunião bombástica do dia explosiva, né? Claramente explosiva do dia 20 de janeiro de 97, aí vocês têm quem, mais uma vez, reunidos lá em Varginha? Doutor Birajara, Claudeir Covo, Pacatini e a minha pessoa, sendo entrevistados para um programa especial da Rede Manchete, já que hoje não existe, pela jornalista Rejane Schumann, que era muito interessada em ufologia. Então, isso é apenas mais um detalhe para mostrar o nosso comprometimento em busca e na divulgação da verdade nesses momentos cruciais. Isso tudo foi passado também depois no Fantástico, né? Mas essa foi uma exclusiva para a Rede Manchete. Próximo. E aqui começa a parte, vamos chamar, mais explosiva das atitudes do Exército. Isso tudo que eu falei aconteceu no dia 20, né? Em termos de divulgação daquele mês de janeiro. E se vocês depois printarem essa imagem, forem ampliar, se é que não está dando para ver, mas no dia 29 de janeiro, ou seja, 9 dias depois, o comando da Escola de Sargento das Armas de Três Corações abre o chamado IPM de Varginha, o Inquérito Policial Militar, que, na verdade, nunca foi um inquérito para apurar a veracidade do caso Varginha ou não. Pode botar o próximo, Lauzide. Conforme essa outra página do documento que o Fernando Ramalho, nosso grande amigo e irmão
da CBU, Comissão Brasileira de Ufólogos, e também da revista UFO, conseguiu, nós conseguimos finalmente acessar esse inquérito que foi mantido longe do público até o ano 2010. E aqui nessa página, se vocês forem reparar, quem foi autuado foi o livro do Pacatini, Incidente em Varginha. Então, esse inquérito foi para apurar, né, oficialmente falando, se tinha ocorrido ilícito penal por parte dos autores do livro, porque o Pacatini tinha um coautor, só que o coautor, Marcos Portes, na verdade, foi apenas a pessoa que o ajudou na edição do livro. O livro, na verdade, em termos de responsabilidade, era do Pacatini, né? Então, dentro desse IPM, foram chamados para depor o próprio Pacatini e o doutor Birajara. Eu e o Claudeir imediatamente falamos para o Birajara, quando ele, já que foi ele primeiro a ser recebido dentro do Exército Brasileiro, lá em Três Corações, para dar um depoimento, seu depoimento, que podia colocar, os nossos nomes estavam sendo colocados à disposição da nossa própria parte para que o Exército, se desejasse, não seria nem necessário um convite especial, oficial, bastava se marcar uma data, horário, que nós estávamos dispostos a ir lá dentro defender a verdade mais uma vez, como o próprio Birajara fez e como o próprio Pacatini fez também de maneira exemplar no segundo depoimento. Agora, o que ficou claro, né, e o Pacatini tem falado, inclusive na atualidade, desse aspecto em várias lives, não só nas minhas, junto à minha pessoa, o que ficava claro dentro desse processo? Que, na realidade, eles queriam e continuavam tentando fazer com que, no caso agora, os dois depoentes que eu acabei de citar, revelassem o nome das testemunhas militares que a gente tinha. Isso, evidentemente, ambos os pesquisadores se negaram no passado, como, com certeza, continuariam e continuam, na verdade, a negar até os dias atuais. Mas esse não era o único objetivo do Exército Brasileiro. Não era saber quem lá de dentro estava falando com o grupo principal de investigadores. O objetivo, claramente, isso eu já escrevi, já publiquei N vezes em artigos meus no passado, era intimidar, ao mesmo tempo, também os principais investigadores envolvidos com o caso. Porque se você vai ser chamado a depor dentro de um inquérito policial militar, mesmo que seja como testemunha sobre uma coisa que você está diretamente relacionado, evidentemente que isso tem um aspecto também preocupante. Só que tanto o Birajara quanto o Pacatini, e nós temos, já que o inquérito se tornou público, né, a partir de 2010, como eu falei, através do Fernando Ramalho, da CBU, o que aconteceu? A gente pôde ver textualmente ali, mas a gente sabia que ambos tinham tido essa posição de recusa a dar justamente os nomes dos militares envolvidos nesse processo de contato para que nós tivéssemos as informações, né? Ambos já tinham declarado para nós o que tinha acontecido lá dentro e o que tinham afirmado. Mas os depoimentos deles, que fazem parte desse material liberado, que eu publiquei até no meu livro de 2015, né, que eu mostrei para vocês a arte da capa, né, da primeira edição, deixa claro ali que ambos realmente se negaram, não só se negaram a dar os nomes dos militares que colaboravam conosco, mas afirmaram a veracidade dos casos apresentados, por exemplo, no livro do próprio Pacatini, e dos detalhes do caso que já estavam se tornando públicos desde o ano anterior, né? Próximo. Vamos ter que correr um pouquinho. O que acontece? Aqui, no ano 97, o inquérito chegou ao fim. E aí o Exército fez uma coisa totalmente absurda. Aqui não se trata de acusar de maneira leviana o Exército Brasileiro, que eu já falei que merece, sempre merecerá como instituição militar todo o nosso respeito, de todos os envolvidos com o caso. E assim deve continuar a acontecer. Mas existe uma diferença entre o respeito que a instituição é merecedora e da atitude de alguns dos seus membros dentro desse inquérito policial militar, que a gente não tem como concordar e muito menos deixar de denunciar, como eu fiz, na verdade, no capítulo específico do meu livro de 2015, em que eu analisei justamente esse IPM a nível de detalhes. E lá a gente descobriu o quê? Que o Exército Brasileiro, para chegar no final do inquérito, no segundo semestre daquele... No início, né, do segundo semestre daquele ano, de 97, ele mudou,
né, para apoiar a ideia que o Pacatini apenas tinha dado vazão ou crédito a informações que não seriam de confiança, o Exército mudou totalmente alguns dos pontos básicos da história, que era conhecida já mundialmente. Só um exemplo. Já que o Exército pretendia, e como pretendeu no final do inquérito, apresentar o ET ou os ETs de Varginha, vamos chamar assim, e o Exército tratou isso sempre como uma única entidade, ao contrário do que a pesquisa revela, e isso desde o seu nascedouro praticamente. O que aconteceu? O Exército, por exemplo, dentro desse PM, apresenta, por sugestão do comandante da Polícia Militar, na época, que também se envolveu diretamente com esse acobertamento, né? Essa passou a ser a versão oficial para os militares. O que aconteceu? O horário do avistamento das meninas, em vez de ser com aquele sol de verão, com temperatura elevada às 3h30 da tarde, daquele 20 de janeiro de 96, dentro do inquérito, o avistamento do ser por parte das meninas aparece à noite, já no meio da tempestade realmente que atingiu o sul de Minas naquela noite, né, que derrubou árvores, que derrubou muros, né, destelhou casas, né? E isso é justamente para justificar a ideia que as meninas poderiam ter confundido um deficiente mental e físico, conhecido como senhor Mudinho, com uma entidade, vamos chamar assim, extraterrestre, que, na verdade, as meninas em nenhum momento afirmaram, desde o início do caso, que se tratava de um extraterrestre. Essa interpretação extraterrestre já foi por parte dos nossos principais investigadores, né? Aí o que acontece, né? Os anos vão se passando, eu estou correndo um pouco para a gente chegar nos finalmente do que eu quero passar para vocês, dentro dessa live hoje, até rápida. No ano de 2004, tem início a campanha UFO, Liberdade de Informação já, pela Comissão Brasileira de Ufólogos e a revista UFO, da qual eu sou coeditor desde o seu início, né? Pode botar o próximo, Lauzide. Aqui é apenas para lembrar o nosso grupo dentro do SINDAC, que nós tivemos também dentro do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. E aqui também é para fazer menção ao grande Jevaer. Aqui na parte direita, né, eu estou à esquerda, atrás Roberto Beck e o Rafael Cury. Dos 4 pesquisadores da CBO aqui presentes, recebendo informações desse controlador de tráfego aéreo militar dentro do SINDAC, lá em Brasília, que inclusive passou informações como haviam sido detectados UFOs, naquele caso também estrondoso da chamada Noite Oficial dos UFOs, em 19 para 20 de maio de 86. Né? Dos 4 aqui nessa imagem, apenas eu ainda estou vivo hoje, para vocês sentirem o quanto, na verdade, a gente se vê também dentro de uma responsabilidade de não deixar esse tipo de processo de, vamos chamar claramente, de cobrança da área militar, deixar de ser operante na atualidade. E o Jevaer hoje estaria completando, né, 61 anos, né, e boa parte da comunidade ufológica nacional hoje cuidou de fazer uma homenagem a esse nosso grande líder, né? E ele, então, foi, junto comigo e com o Ramalho, aquelas pessoas que ficaram à frente da divulgação, ele como editor da revista UFO, né? O Claudeir depois começou a se afastar um pouco desse processo dentro da CBU, né? Cabendo mais a minha pessoa na parte como conhecedor do caso e do Ramalho da parte legal da campanha, quando a gente colocou Varginha dentro dessa história, né? Próximo. E aqui é um outro momento desses também, quem está presente nele? Dia 18 de abril de 2013, a reunião histórica dentro do Ministério da Defesa. Jevaer, Fernando Ramalho, a minha pessoa, ou seja, Marco Petit, e os companheiros também, Gêner Silva, da CBU, o Thiago Tiquete, que tinha acabado de entrar para a CBU também, e o Francisco Pires, na mesma situação. Só que aqueles que foram escalados para se pronunciarem para os militares presentes dentro do Ministério da Defesa foram quais ufólogos? Jevaer, nessa ordem, inclusive a sequência que as coisas aconteceram. O Ramalho e eu. E coube a minha pessoa, quando justamente o representante do Exército se negou a admitir qualquer coisa de veracidade dentro do caso Varginha, coube a minha pessoa ser convidado nessa reunião para expor uma espécie de uma síntese sobre o caso Varginha, dentro dessa reunião histórica do Ministério da Defesa,
para o próprio doutor Ari Matos, que aparece vamos dizer assim, à esquerda da imagem em destaque, que era o representante imediato do ministro da Defesa naquela ocasião. Então, foi um outro momento histórico que a gente conseguiu levar o caso Varginha para ser discutido dentro do próprio Ministério da Defesa a nível presencial. A Força Aérea disse que continuaria a colaborar dentro da nossa campanha geral, né? UFOS, Liberdade de Informação já desclassificando documentos, e isso foi cumprido pela Força Aérea. A Marinha disse que não tinha mais nada a revelar, além daqueles poucos papéis ou folhas com alguns documentos que já tinha feito. E o Exército, através do representante do seu comando, teve a coragem de dizer que nem sabia o que estava lá, o tenente-coronel do Exército, fazendo naquela reunião, o que motivou uma repreensão decisiva do próprio representante do ministro lá, que chegou a declarar para ele em alto e bom tom, né? Naquele momento da reunião, não era mais o tenente-coronel que foi alvo do pronunciamento do próprio doutor Ari Matos, representante, como eu falei, do ministro da Defesa, Celso Amorim, naquela reunião histórica. Ele já se referiu, no caso, esse advogado, à frente justamente dessa posição do MD, ao militar representante do comando do Exército da seguinte maneira. Ele disse, olha, o senhor pode não saber o que está fazendo aqui, mas o seu comando foi avisado com a devida antecedência para mandar enviar um representante em nome desse próprio comando, no caso do Exército, para dar explicações sobre os motivos dessa reunião aos ufólogos aqui presentes do outro lado. Então, vocês imaginem esse nível de apoio que, naquele momento, a gente teve do próprio doutor Ari Matos, que fez essa repreensão claramente na nossa frente em relação à postura nem um pouco, vamos dizer assim, séria do representante ali local do Exército. Próximo. E aí eu vou lançar, 2 anos depois, o livro de Varginha, que é o terceiro, o primeiro de Pacatini, o segundo, que motivou o próprio IPM, em parte, pelo menos, aquilo que ele declarou lá dentro, né? Na verdade, oficialmente, foi o livro que causou isso, mas as coisas foram se avolumando, a postura dos próprios ufólogos à frente do caso, tendo principalmente o Pacatini nesse aspecto da ufologia militar como o principal detonador de toda essa reação que visava, é claro, intimidar os ufólogos presentes, né, à frente da história. Então, em 2015, eu lanço esse livro, que tem como destaque a minha análise, por exemplo, do próprio IPM, em que eu faço uma série de denúncias contra, inclusive, a adulteração do caso Varginha, para tentar apoiar a ideia que o pesquisador Vittorio Pacatini tinha dado, na verdade, um aceite a depoimentos de pessoas não qualificadas ou que não eram sérias, né? Então, nós mostramos isso nesse livro lançado em 2015. O próximo. E aqui vocês têm o IPM, que foi analisado, né? São mais de 600 páginas, mas a metade delas de recortes, né? De jornais, de outras mídias, em que os ufólogos à frente do caso se expressavam, para começar. E aquilo tudo que aconteceu em termos de depoimentos, não só do Pacatini e do Birajara, como testemunhas dentro do próprio PM, mas também dos militares que continuaram a ser ouvidos, né, sobre o que pensavam sobre a história, né, sobre as suas não participações, já que todos, evidentemente, negaram qualquer participação, né, mas também dentro desse aspecto de que, evidentemente, principalmente os militares de baixa patente que tinham participado claramente do caso, e alguns desses tinham visto os próprios seres, em momentos diferentes, né? A gente teve também um depoimento, além do comandante da Polícia Militar, que eu já tinha feito menção, também do Major Maciel, que estava à frente do próprio Corpo de Bombeiros quando os fatos se deram, né? E no final, esse inquérito vai apresentar a ideia, como eu já falei, que tudo não passou de uma confusão com o senhor Mudinho, um cidadão varginhense, né? Que, inclusive, era conhecido pelas meninas, né? Ele jamais seria confundido, né? Mesmo numa noite pouco iluminada. Por quê? Porque elas todas conheciam esse cidadão, porque ele várias vezes era visto, né? Pelas ruas ali do próprio bairro Jardim Adélia, onde aconteceu o avistamento dessas 3 meninas, que acabou detonando toda a pesquisa, né? Próximo. E aqui é só uma das fotos do IPM,
né, feitas pelo próprio Exército para mostrar, e mostrando, na verdade, o senhor Mudinho naquela posição suposta que o ET foi avistado inicialmente, né? Uma das entidades, na verdade, provavelmente aquela que, como a gente defende, foi capturada pelo Marco Elixerez e seu companheiro, né, de P2, né, da área de inteligência da Polícia Militar, na noite daquele mesmo dia, 20 de janeiro, né, de 96. Próximo. Faz parte do inquérito isso, né? E aqui é uma decisão que a gente teve, né? Logo na noite que eu lancei o livro na cidade de Curitiba, no evento da UFO, o outro membro também que eu já citei agora há pouco, porque esteve presente na reunião do OMD, ou seja, do Ministério da Defesa, o Francisco Pires, que tinha e ainda tem parentes em posições chaves ligadas ao comando do Exército Brasileiro, isso é um detalhe interessante, ele chegou, depois de assistir a minha palestra, que eu não usei imagem nenhuma, eu resolvi contar as histórias, inclusive dos bastidores do caso Varginha e de vários aspectos realmente importantíssimos dessa história para o público, uma conversa franca. Ele chegou para mim logo após o encerramento e o lançamento do livro, ele disse, olha, se eu fosse você, eu cuidava de protocolar esse livro o mais rapidamente possível dentro do Ministério da Defesa. E aí ele terminou falando o seguinte, para que ele não chegue lá por mãos erradas, como tinha acontecido com o livro do Pacatini, que nós sabemos que quando chegou na mão do general Lima, comandante da ESA, ele estava com várias partes ressaltadas com aquele tipo de destaque amarelo, né, para que fosse justamente visto com facilidade pelo próprio comandante da ESA, que acabou tomando a decisão de dar início ao tal IPM, o tal Inquérito Policial Militar. O que aconteceu? Naquela mesma noite, em março, uma noite, a data exatamente eu não me lembro, mas foi em março de 2015, logo após o evento, a gente se reuniu, os membros da CBU, e eu disse, não, vamos protocolar o livro. E aí o Ramalho é que levou o livro para Brasília, para que fosse protocolado dentro do MD como denúncia contra o acobertamento do próprio Exército. Então, aqui que vocês estão diante agora é um documento, né, redigido pelo próprio Ramalho, que foi quem levou o livro para ser protocolado, né? Você não entrega ao Exército, você entrega ao MD, e aí o MD, logo depois, pediu mais 3 exemplares em regime de urgência, porque o comando do MD, do Ministério da Defesa, queria que cópias desse livro chegassem também ao comando, não só do Exército, mas também da Marinha e da Aeronáutica. E um outro ia ficar também arquivado, e isso foi feito, né? E, a partir justamente do protocolo desse livro, né, o Exército não deu nenhuma resposta em relação a tudo que eu escrevi no livro, apenas fez tornar-se ciente que o livro chegou até ele, até essa força militar. O que aconteceu? O Exército passou a não mais, ao ser provocado pela mídia, a falar do senhor Mudinho, que era o resultado, né, do próprio Inquérito Policial Militar. Então, na época, logo depois que o livro saiu, na sua primeira edição, provocado pelo próprio livro, o que aconteceu? Várias mídias, como o G1, o UOL, que me entrevistaram, foram cobrar do Exército uma posição. E aí o Exército falava que não possuía uma única página de documento, não é do caso Varginha, não. Uma única página de documento de base ufológica, que aquelas que ele tinha tido no passado já haviam sido queimadas, né? Isso é um direito do Exército, só que você tem que gerar um documento com a assinatura dos próprios militares, dizendo de que se tratavam esses documentos que foram queimados, né? E também os que foram testemunhas desse ato também, né? O ponto também chave dessa história, que o livro deixa claro, é que o Exército, a partir daquele momento, ele passa a citar que fez realmente a sindicância militar, cujo material nunca foi classificado, apesar de não ter se tornado público antes de 2010, e o próprio IPM, que, é claro, ele tinha que admitir que fez, em relação ao livro, em termos oficiais, falando do próprio Pacatini. Mas é interessante porque eles passaram a não dar mais o resultado do inquérito. É como se você chegasse numa delegacia, por exemplo, policial, perguntasse lá, você da mídia, perguntasse, está correndo aqui um inquérito, ocorreu um inquérito aqui referente ao crime tal, que
envolvendo tais pessoas, por exemplo, e aí o delegado presente, vamos imaginar nesse tipo de comparação que eu estou colocando, que evidentemente não é exata, mas para vocês entenderem que eu quero colocar para vocês. Como se o delegado aí vai responder, não, olha, nós fizemos esse inquérito, já foi encaminhado à autoridade judiciária pertinente, e, mas aquilo que é importante que a mídia estaria querendo saber, o resultado não se fala, né? Assim, o Exército passou a se pronunciar. Por quê? Porque se tornou vergonhosa a conclusão do Exército ligado ao caso Varginha, dentro, justamente, do IPM, que envolveu o livro do Pacatini. Próximo. Aqui já é a segunda edição do livro, que está esgotado, tá? Eu não estou fazendo propaganda dele, tá? A gente, como falei agora há pouco, a gente vai estar apoiando, né? Dentro das nossas possibilidades de contato, justamente que a primeira coisa que volte a sair agora seja o livro do Pacatini, que vai ter um acréscimo, né, de fatos ligados àquilo que aconteceu nos últimos anos. Né? Próximo. E aqui, já encerrando essa parte, a gente vai abrir para perguntas, tá, Lauzite? Só para retificar, o que vários de vocês já sabem. Eu e o Pacatini nos reencontramos em outubro do ano passado, na cidade de Sorocaba, num evento do nosso grande amigo, também irmão Marcão, Marco Aurélio Leal, que é um dos pesquisadores da ufologia moderna, atual, que entrou na ufologia por causa do caso Varginha. Ele era criança, né? E hoje vem desenvolvendo trabalhos importantíssimos dentro da pesquisa e participou diretamente como produtor nacional do documentário Momento do Contato, ligado especificamente ao caso Varginha, feito pelo cineasta e produtor norte-americano James Fox. Né? Então, nós nos encontramos no lançamento desse documentário, num cinema lá de Varginha, justamente, desculpe, Varginha não, de Sorocaba, terra do próprio Marco Aurélio, e desde aí estamos trilhando um caminho de unidos que envolve uma atuação em vários aspectos da questão do caso Varginha. E isso tudo vai, e, na verdade, já está trazendo possibilidades que estão sendo abertas, inclusive relativas a novas testemunhas, cuja aferição de seriedade está sendo feita com toda a atenção e cuidado. Nós não vamos divulgar nada simplesmente que está chegando nas nossas mãos sem um crivo de uma análise realmente mais detalhada. Mas podem esperar que vocês vão ter novidades mais cedo ou mais tarde dentro dessa área específica de novas testemunhas, sejam militares ou civis, e provavelmente de outras coisas que, no momento, a gente ainda não tem aquela condição de passar para vocês, não porque a gente faça sigilo, mas porque a gente ainda não considera determinados desses aspectos que a gente está trabalhando em cima, conjuntamente, ainda dentro daquele processo de credibilidade que é fundamental que seja estabelecido. Né? Aqui é apenas o nosso último livro, o meu último livro, é o 14º que eu lancei, Marte Revelado, Vida no Passado e Presente, feito em cima, né, de um trabalho dos últimos 3 anos, justamente o período da pandemia, em que eu trabalhei de 6, às vezes 8 horas dentro dos sites da Agência Espacial, acessando releases especiais, oficiosos e principalmente imagens que a mídia não acessa. Não são catálogos secretos, não são releases secretos, mas para você acessar esse tipo de material, você tem que realmente saber trabalhar dentro, não é de um site da NASA, mas de dezenas de endereços que fazem parte desse nosso trabalho, e por isso esse livro, que traz até fotos de UFOs em Marte na atualidade, batidas pelo rover Perseverance, apresenta mais de 100 links específicos oficiais, principalmente da NASA, mas também da Agência Espacial Europeia. Então, quem quiser conhecer esse trabalho diretamente, no próprio banner, eu vou até citar agora o meu WhatsApp, tá? Pode entrar em contato após o encerramento dessa live. O meu DDD está aparecendo aí agora, né? 21, e o número é 995-84-1014, né? 21-995-84-1014. E, antes de eu abrir para perguntas, eu lembro a cada um de vocês, prestigiem o evento agora do mês que vem, né, no dia 15 e 16, que o Lauzide está à frente da organização. Se puderem, prestigiem também essa campanha do próprio Crispim.
E no que diz respeito a essa parte ufológica, eu tenho certeza que esse evento vai ser memorável, como foi também o anterior. Então, Lauzide, essa parte que a gente queria falar, desejava falar de forma direta, já foi encerrada agora, portanto. Boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer a você, que palestra fantástica. Vai ficar para a história. Muito boa. Obrigado, Lauzide. Eu peço até desculpa agora que eu fui olhar aqui o tempo meu aqui, eu passei, eu acho que 15 minutos aí daquilo que foi. Não, você pode passar até 10 horas aí, porque o público está bem assim, interessado na sua fala, muito importante, muito legal, né? Fantástica mesmo. Vamos agora para as perguntas, né? No final da sua live aí. Eu tenho aqui algumas que eu anotei aqui. A primeira. O que é o caso Varginha? E qual é a sua importância para o estudo da ufologia no Brasil? Perfeito, Lauzide. Eu vou começar pelo final. Eu, Pacatini e outros envolvidos com o caso Varginha, consideramos o caso Varginha como o mais importante da ufologia mundial, não é brasileira, não. Inclusive superior ao caso Roswell. E essa é a opinião também, por exemplo, do próprio Gevaer, ele cansava de falar isso. Agora, o que foi o caso Varginha, como eu falei, eu não contei a história do caso hoje. O caso Varginha envolveu basicamente o quê? Envolveu a queda de um objeto de natureza, na nossa visão pessoal e dos principais investigadores de origem extraterrestre, ou seja, de uma nave, né? Que pode até ter sido alvo de uma tentativa de abate e por isso acabou caindo, ou outra alternativa é que por algum problema realmente técnico, eu costumo dizer o seguinte, por maior que seja a tecnologia, ela nunca vai ser a prova de algum tipo de falha, dependendo das circunstâncias. Ou seja, os aviões hoje, modernos, continuam caindo, não são só os antigos que caíram, né? Isso é só um exemplo básico desse tipo de coisa. Então, o caso Varginha, em poucas palavras, seria algo que envolveu a queda de um objeto, de uma nave extraplanetária, que espalhou uma série de criaturas de forma totalmente anômala, distinta de qualquer ser humano aqui da Terra, pelo sul de Minas. Por exemplo, não existe nenhuma evidência que todos esses seres tenham caído junto com a nave. Eu até já defendia isso no meu livro de 2015, que provavelmente algum desses seres que acabaram sendo capturados, e a gente não tem ainda hoje a ideia de quantos teriam sido, na verdade, capturados, a gente tem apenas uma ideia quanto a isso, a partir dos depoimentos que a gente teve acesso. Mas a ideia é que esses seres, como o próprio doutor Birajara também, ao me dar um depoimento que eu tenho gravado hoje, que está à disposição também no meu canal, ele declara o quê? Que essas, além de falar da alta tecnologia envolvida com esse caso a nível desse objeto, que ele coloca como sendo, apesar de não haver prova disso, prova no sentido acadêmico ou coisa parecida, mas ele também defendeu nesse último depoimento que ele deu 4 anos depois do caso para mim, que eu gravei em vídeo, e isso está disponível ainda hoje, que na visão dele se tratava mesmo de uma alta tecnologia, que não era coisa terrestre, e que esses seres, essa nossa visão pessoal também, foram espalhados ali pela região entre as cidades de Três Corações e Varginha, e alguns desses capturados. Isso tudo foi depois dirigido para a cidade de Campinas, fragmentos da nave, os seres com vida ou não, a gente tem evidências que, no mínimo, um já saiu morto da cidade, justamente o que foi retirado do Hospital Humanes por uma das nossas testemunhas militares, né? Foi para Campinas e, infelizmente, eu tenho que dizer isso nesse momento, eu não tinha essa convicção antes, mas hoje eu não tenho a menor dúvida que foi dado quase tudo ou tudo sobre o caso Varginha de presente para os Estados Unidos da América, que teve uma participação desde as primeiras horas em território nacional, com a chegada justamente de membros da USAF, que foram vistos dentro da Escola de Sargento das Armas de Três Corações. Agora, a participação americana até é antes disso, porque a gente também tem aquela informação do quê? Que o governo brasileiro foi avisado previamente, antes da nave se acidentar e cair, que havia realmente um objeto desse, né, classificado como UFOs por nós,
penetrando na nossa atmosfera e indo em direção ao sul de Minas como ponto provável da queda. Então, há sim esse envolvimento direto americano num amplo sentido. E basta dizer que, pela primeira vez na história do nosso país, veio ao país, semanas depois, logo, do caso Varginha, para fechar um acordo que oficialmente era uma coisa banal, trazido pelo próprio secretário de Estado norte-americano da época, a figura máxima da Agência Espacial Americana, a NASA, né? O senhor Daniel Goldin, né? Então, você tem todo um laço, que a gente, como você falou, se a gente fosse falar aqui, vamos dizer assim, 30% da história do caso, a gente ia precisar de um dia, né? Agora, é claro que muita coisa a gente ainda não sabe do caso e está buscando encontrar. Ok, tem aqui mais uma pergunta aqui. Qual foi a resposta oficial das autoridades brasileiras em relação ao caso Varginha? Houve alguma investigação oficial? Existem evidências físicas ou científicas que sustentam a hipótese de que seres extraterrestres foram vistos em Varginha? Olha, a prova principal que nós, ufólogos, temos da veracidade do caso, ela é testemunhal. Então, são mais de 100 testemunhas de importância, realmente, eu considero definitiva. É claro que cada uma delas tem o seu aspecto maior ou menor nessa história, na montagem desse quebra-cabeça, porque quando a gente começou a juntar os depoimentos dos civis com os depoimentos militares, a gente percebeu que aquelas coisas que os civis não poderiam ter conhecimento, que os militares tinham, eles só podiam ter tido se eles tivessem participado de alguma maneira, em algum momento da história. Agora, é claro que tudo isso foi filmado pelas nossas autoridades militares, pelo Exército Brasileiro à frente de todo esse processo. E esse é um ponto, na verdade, que a gente trabalha no de hoje, na busca de ter acesso a esse tipo de documentação visual, que é claro que o Exército não nos vai oferecer de presente isso, né? Mas nós podemos e continuamos tentando acessar algo vazado ou alguma pessoa que seja militar ou não, que tenha tido a chance de filmar pelo menos alguns segundos. O Pacatini, que eu acredito, como eu falei agora há pouco, deve estar assistindo essa live, ele teve acesso, anos atrás, a alguns segundos de uma dessas filmagens. Ele foi chamado e teve a chance de não ficar com esse material. Isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar. Agora, a pergunta, mais objetivamente falando, a parte dela, né, que você fez, Lauzide, através da pessoa que a endereçou, se foi feita alguma investigação oficial, olha, a gente não está diante do caso de um objeto que foi visto sobre a cidade de São Paulo, por exemplo, fotografado e filmado. A gente está diante de um caso que o Exército e as forças militares brasileiras participaram de momento. Ou seja, não é um caso por alguma, seja lá por quem quer que seja. É um caso que aconteceu envolvendo diretamente forças militares brasileiras, ou seja, uma coisa de um outro padrão. E a gente pode garantir para vocês, e a gente já fez uma amostragem para mostrar que isso é verdade, que existem, de fato, testemunhas militares na área policial, da polícia, ou da área de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais, dentro do Corpo de Bombeiros local e por parte do Exército, que são realmente militares dessas três forças, que prestaram depoimentos, inclusive vários desses que foram gravados, né? Então, eu, Pacatini, por exemplo, outros colegas investigadores, não tem a menor dúvida que a gente está diante realmente de algo expulso e, justo por isso, sofreu a maior operação de apertamento dentro da área ufológica no nosso país, com toda certeza. Ok. O caso Varginha ainda é discutido e debatido atualmente? Existem novas evidências ou teorias sobre o que realmente aconteceu naquele dia? Olha, o que eu divulguei dentro dessa história no meu livro, estou falando da história, não estou falando da análise do comitê sindicante, etc. Aquilo que o próprio Pacatini divulgou de maneira prévia e inédita no seu livro de 1996, no novembro daquele ano que eu falei, aquilo que o próprio doutor Birajara lançou no segundo livro do caso, afastado da defesa do caso,
ele teve um trabalho também, evidentemente, de importância capital, e outros colegas também acessaram em termos de formação. Isso tudo não nos permite ter dúvida da realidade desses fatos. Aquilo que a gente apresenta como fatos, a gente tem certeza que realmente aconteceu dessa maneira. Agora, é claro que existem alguns aspectos do caso merecendo investigação para que a gente chegue, e aí é necessário novas informações ou novos depoimentos, tá? Ou acesso a outro tipo de documentação para que a gente, vamos dizer assim, cobrir todos os momentos do caso, desde o início dele até determinado tipo de realidade. Agora, é importante frisar que, do mesmo jeito que eu e o Pacatini estamos unidos hoje dentro desse processo, não desmerecendo outros colegas, tá? Que também fazem parte do rol de amigos pessoais do próprio Pacatini e meus pessoais também, nessa da pesquisa que a gente citou agora há pouco, a própria Comissão Brasileira de Ufólogos, da qual sou membro fundador, oriunda de dentro da quadro de editores da revista UFO, está envolvida também num processo de busca de documentação nesse momento, através da via legal. Ou seja, eu posso afirmar aqui com pouca chance de não se tornar confirmado dentro de algum tempo, não vou dizer que vai ser no mês que vem, ou se vai demorar mais 1 ou 2 anos, por exemplo, que a gente pode vir a ter informações importantíssimas, seja através dessa área legal que está sendo operacionada, com o envolvimento de vários membros da CBU, tendo à frente, nesse aspecto, o Fernando Ramalho, da CBU, que sempre fez esse tipo de trabalho lá em Brasília, junto ao próprio Ministério da Defesa, mas também temos esse tipo de processo de investigação em busca de novos depoimentos, que, nesse momento, está unindo tanto eu quanto o Pacatini dentro de um único processo, né? Muito bem, o Vanderlei aí tem 300 perguntas para você agora. Eu vou ficar aqui nos bastidores, Petit. Eu tenho apenas... Porque, na verdade... Diga. Deixar o Vanderlei completar aqui as perguntas. Beleza. Na realidade, o Petit já respondeu algumas das perguntas aqui, porque são várias perguntas que, né, eu acho que acredita falar do mesmo assunto. Mas tem aqui a pergunta, se você quiser fazer o complemento, pergunta: o senhor sabe dizer quantos depoimentos anônimos de testemunhas civis e militares foram feitas? É a primeira. Olha, tá. Deixa eu responder essa primeiro, tá? Então, para a gente não... Olha, o que eu falei é que a gente tem mais de 100 testemunhas entre civis e militares com graus diferentes de importância, é claro. Tá? O número exato de testemunhas é impraticável nesse momento eu ter de memória, até porque existem, por exemplo, testemunhas do Pacatini que eu não tive contato. Existem testemunhas, por exemplo, quando eu acabei de lançar o livro lá, que eu falei em 2015, na cidade de Curitiba, no tal evento da revista UFO, né? Isso é só um exemplo, tá? Logo depois, antes até da gente pensar no protocolo do livro, que aconteceu também quase que de maneira imediata, se apresentou para mim lá um membro da comunidade de inteligência brasileira da MIM, que fez questão de se apresentar. E me fez uma promessa, infelizmente, que até hoje não foi cumprida. Que ele me disse: olha, eu vou ter condição, dentro de determinado tempo, e não vai demorar muito tempo, de passar determinadas informações para você, que talvez você não tenha. Só que esse tempo ainda... Isso foi em 2015, a gente está esperando desde 2015 isso. Então, amanhã a gente sai, por exemplo, se eu estivesse em Varginha, vai para a rua em Varginha, você anda, de repente, você está acessando novas testemunhas. Por exemplo, vou dar um exemplo. A parte dessa grande onda de aparições após a queda da nave e o recolhimento dos CETs, a gente tem como a visão de que, pelo menos, parte desse processo estaria ligado a objetos, UFOs ou naves, como a gente queira chamar, que estariam atrás, né, justamente daqueles seres que se perderam dentro do processo de acidente da tal nave,
né? E eu, em 2004, quando eu fui fazer uma palestra em Varginha, sobre Varginha, num evento da UFO, né? Eu tinha lançado um livro, desculpa, um livro não, um jornal, quando na época eu morava na Serra da Beleza, no interior aqui do estado do Rio, onde eu estou hoje, que não era um jornal que tinha uma base ufológica, mas tinha também algo ligado ao chamado ufoturismo em relação à Serra da Beleza. Só que o número que estava na minha mão, quando eu entrei para tirar xerox de alguns documentos, para repassar para um colega nosso, que hoje é saudoso também, membro da CBU no passado, que foi o Reginaldo Ataíde, pioneiro na pesquisa ufológica lá no Nordeste, eu posto daqueles documentos para tirar xerox, aí a senhora que conduzia a cópia desse material viu a capa de um desses jornais que eu tinha lançado. E um desses jornais tinha um artigo meu sobre Varginha. Então, na capa existia uma ilustração, uma aquarela feita pelo meu sogro, pai do avô do meu filho, falecido, infelizmente, agora, o meu sogro, há poucos meses atrás. E ele é artista plástico. E quando essa senhora, para vocês verem como é que as coisas podem acontecer, se deparou com aquele jornal, com a figura do ET de Varginha ali estilizada, né, naquela aquarela, ela chegou logo para mim e para o Ataíde, Reginaldo Ataíde, e disse, olha, eu acho que você devia conversar com meu marido. Aí eu perguntei, mas sobre o quê? Porque ela falou. Aí perguntou quem eu era, o que eu fazia. Eu falei, eu estou aqui num congresso, inclusive, ufológico, por conta do caso Varginha, isso em 2004. E aí ela falou, olha, então vem aqui acho que eram às 16 ou 17 horas daquele mesmo dia, eu tinha estado lá um pouquinho antes do almoço, que o meu marido vai estar. Eu fui. E aí eu colhi um depoimento, que eu considerei sério, que está também no meu livro, ele como testemunha de um objeto esférico, que era semelhante a uma bola, apresentava em torno de si aquele efeito que a gente tem quando olha uma bolha de sabão, aquele tipo de mutação de cor refletindo o entorno, né? E aí essa testemunha me disse, olha, eu estava no Jardim de Andere, após o dia do acidente, até num churrasco, ele falou para mim, e de repente eu comecei a reparar na presença de um objeto esférico, com essa descrição que eu acabei de dar, que ora ficava sobre aquela região, inclusive onde também no mesmo bairro aconteceu a primeira captura, às 10h30 da manhã do dia 20 de janeiro de 96, por parte dos bombeiros, aquela que pelo menos a gente acha que foi até hoje a primeira captura, por militares dos bombeiros, como eu fiz. E ele falou, olha, esse objeto estava sempre sobrevoando aquela região a baixa velocidade e depois disparava em direção até ficar por cima da região do Hospital Humanitas, onde uma das entidades alienígenas a gente sabe que veio a falecer. E esse objeto fez esse percurso de ida e vinda várias vezes. E aí essa pessoa, a gente era um técnico eletrônico, o nome dele está no meu livro, foi uma das pessoas. Então, você sabe, eu não tenho como responder para a pessoa que fez a pergunta, olha, se são 123, se são 150. A gente tem um número muito razoável, que não é pequeno, de testemunhas que a gente considera seriamente, tá? Que foram alvo realmente de um processo investigativo por parte do Pacatini, do Dr. Birajara, por parte do Claudir Corvo, por mim, algumas dessas conjuntamente, né? E essa é a realidade. O Luciano, diante das suas proposições, ele dá a sequência perguntando: existe gravação de vídeo, de áudio dessas entrevistas? E se elas existem, onde estão e quantas horas tem desse material gravado que possa produzir um acervo? Olha, perguntas desse tipo, às vezes, a gente não pode responder exatamente, até dentro do processo de preservação, que é uma coisa que eu não falei, tinha que falar, já devia ter falado antes, que é preservação das nossas, principalmente das nossas fontes militares, que a gente não pode dar nenhum tipo de dica numa resposta dessa que permita a identificação. Isso é um detalhe. Mas, sim, existem... No início da minha apresentação hoje, eu disse que eu participei, junto do Pacatini, gravando a entrevista que ele fez, a primeira em Super V, em vídeo, dada por um militar da Escola de Sargento das Armas de Três Corações. Depois foram feitas outras. Agora, é claro, se eu chego e falo isso, o Pacatini fala isso, o Birajara falava, o Claudir falava, por exemplo, qualquer um de vocês que está nos assistindo podia falar, olha, mas qual é a prova que vocês podem nos oferecer de que esses vídeos existem?
A prova a gente deu em vários momentos. Por exemplo, poucas semanas depois, reparem o que eu vou falar agora, né? Isso pode ser pesquisado por qualquer pessoa no Google e vai achar. Tá? Coisas do mesmo tipo. Na época, por exemplo, que o Goulart de Andrade fez um programa especial de 2 horas, excepcional, sobre o caso Varginha, quando ele chegou para conversar e gravar com o Pacatini e o Birajara lá na cidade de Varginha, o depoimento de ambos, tanto o Pacatini como o Birajara, de comum acordo, permitiram que o Goulart de Andrade visse 3 desses depoimentos. Então, o Goulart de Andrade, com a sua equipe, em confiança, né, ele foi gravado, e isso apareceu no próprio programa do Goulart de Andrade, ele de frente para um vídeo que não estava aparecendo, vendo aquilo que está em parte desse material. Isso que o Pacatini fez e o Birajara com o Goulart, e o Goulart botou no ar e deu um depoimento impressionado com aquilo que ele viu nesse depoimento. Quando eu fui participar, em época bem mais recente, do episódio sobre Varginha, daquela série De Carona dos OVNIs, do History Channel, eu fiz a mesma coisa, também confiança, né? O Marco Aurélio Leal, esse grande pesquisador do caso em épocas mais recentes também, nosso parceiro, né, portanto, meu, do Pacatini, que tem todo o nosso respeito, ele participou também como produtor desse episódio, na verdade, todos os 3 episódios dessa série do History Channel, cada um sobre um assunto diferente. Eu participei tanto do de Varginha quanto da Serra da Beleza. E aí a gente também, como uma das pessoas que tem esse material, a pessoa perguntou: quem tem esse material? Os principais investigadores do caso têm esse material de sua posse. E aí, nesse caso, fui eu que permiti, justamente, que esse material fosse visto, né, justamente pelo âncora do programa do History Channel, também com a garantia dele que o nome não seria divulgado, de nenhuma dessas testemunhas que ele teve acesso nessas gravações. Então, a gente fez isso algumas vezes, o Pacatini fez, o Birajara fez, eu fiz. Para quê? Para que pessoas da própria mídia servissem de amostragem para outras pessoas da própria área e da própria população, dando testemunhas que esse material foi visto diretamente por essas pessoas que são conhecidas, nacionalmente, inclusive, né? Agora, é importantíssimo esse aspecto, né, que o Pacatini costuma ressaltar, e tem ressaltado, inclusive, e o fez de forma decisiva nas 2 últimas lives que nós fizemos juntos, e uma dessas há poucos dias atrás, que tem que haver um respeito total a essas fontes militares, como a qualquer civil que deu depoimento para nós, com aquela condição de não ter os seus nomes divulgados, né? Isso, em relação aos militares, é mais ainda crucial. Em termos éticos, é a mesma coisa para a gente, tanto faz ser civil ou militar. Então, é uma coisa totalmente descabida que alguém chegue, por exemplo, que tenha tido acesso ao nome, né, ou a esses vídeos, e depois, por qualquer motivo, evidentemente sem nenhum tipo de sustentação ética, cite nomes de testemunhas civis ou militares que colaboraram conosco na condição de não terem seus nomes ou as suas imagens reveladas, né? Perfeito. O ano passado nós tivemos, no Congresso Nacional, nós tivemos um debate sobre a ufologia, inclusive comemorando os 75 anos da ufologia, né? Nesse caso, hoje, como é que está a relação entre os militares e a sociedade civil que estuda a ufologia? Olha, a Força Aérea, ela sempre não, desde o início da nossa campanha em 2004, UF Liberdade de Informação já, da CBU, campanha criada pelo GEVAE, com a minha participação imediata, estávamos juntos na Serra da Beleza, do Ramalho, Caldeira, etc. A Força Aérea, é claro que a gente não acredita, e nem poderia acreditar, que ela já divulgou tudo que tinha. Até que a gente tem cobrado coisas que até hoje não foram divulgadas, evidentemente não foram divulgadas, isso a gente sabe, né? E por isso que temos recorrido de maneira sucessiva para esse tipo de solução desse impasse, tá? A Marinha
tentou se esquivar de um processo de divulgação maior desde o primeiro momento, e assim continua. O Exército é a nota destoante nesse aspecto, porque, reparem que em 2013, o representante do Comando do Exército, ou o Exército, na verdade, declarou isso para jornalistas, como eu falei, do UOL, jornalistas do G1, que me entrevistaram na época do lançamento da primeira e da segunda edição do meu livro, insiste em dizer que não tem absolutamente nada sobre Varginha, a não ser a tal sindicância e o próprio inquérito policial militar, que, como eu já frisei, não foram processos para investigar a existência ou não do caso, a realidade ou não. Tá? Agora, existe aquilo que a gente sabe, que é a parte legal. Hoje existe a chamada Lei de Liberdade de Informação. Qualquer cidadão pode solicitar a documentação. E o que eu posso dizer é que, nesse momento, como nos últimos anos, a força militar que mais se recusa a ter uma atitude de transparência em relação a esse tipo de realidade, infelizmente, é o Exército Brasileiro, e principalmente por causa do caso Varginha. Eu entendo o lado do Exército, o tal respeito pela posição dele, que a gente tem que ter. Imagina se o Exército Brasileiro vai falar que caiu uma nave no sul de Minas, seres se espalharam, parte deles foram capturados, e pessoas que potencialmente que tivessem contato com esses seres poderiam morrer como morreu o Marco Elixerese por causas até hoje desconhecidas. Não há força militar nenhuma envolvida com um caso desse porte que vai chegar e tornar isso público, pelo menos no momento que a nossa humanidade vive. Então, a gente entende esse lado e postura do Exército. Agora, eu quero ressaltar uma coisa que eu não falei ainda. Hoje, a gente está sempre correndo para tentar passar o máximo de informação num tempo, também para não transformar isso num seminário, vamos chamar assim, de horas e horas, que eu, desde o meu início na área ufológica civil, tá? Que tem na sua família praticamente só militares das várias Forças Armadas, tá? Eu sempre tive um relacionamento, que eu diria, muito bom com militares da área da aeronáutica, da área da marinha, e mesmo alguns a nível de generais do Exército Brasileiro. Mas isso é um relacionamento pessoal, e algumas dessas pessoas interagiram diretamente com o meu trabalho, até me fazendo convites para ser conferencista dentro de áreas ou instalações militares. Ontem eu tive um evento aqui na cidade do Rio de Janeiro, presencial, onde eu estou hoje, retomando as atividades presenciais no espaço que eu usava no passado, que agora tem outra administração, em que eu tive a presença do coronel Antônio Celente Videira, que foi um dos militares da Força Aérea Brasileira que mais colaboraram com a campanha de UF, Liberdade de Informação já, que permitiu a liberação, para quem não sabe, de milhares e milhares de páginas de casos brasileiros envolvendo a Força Aérea. Né? E ele, que esteve nesse evento, mais esse evento meu, depois de 4, 5 anos sem ter contato comigo, ele, anos atrás, antes da pandemia, ele me fez um convite com o aval, reparem o que eu vou falar agora, com o aval da figura máxima da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, para fazer 3 conferências nesse ambiente, cuja época em que eu fiz essas palestras tinha no comando um almirante. Né? Fiz N conferências dentro do Clube Naval a convite de gente a nível de patente de almirante. Então, por quê? Porque eles sempre respeitaram a minha seriedade e o respeito que eu continuo a ter pela área militar em termos gerais. Agora, quando alguma instituição, como o Exército Brasileiro, insiste em cobrir a verdade que nós achamos que, pelo menos em parte, no mínimo, tem que ser dada a público, aí, evidentemente, que a gente não tem como evitar uma situação de choque, né? Mas que não vai deixar nunca de haver o respeito. Amanhã, se eu divulgar alguma coisa dentro desse inquérito novamente, mostrando que o Exército teve uma atitude que a gente não pode aceitar, eu não vou estar falando isso por causa de uma opinião pessoal, eu vou estar demonstrando que aquilo ali é falso. E tenho essa condição, eu posso garantir para vocês. Né? Agora, se o Exército vai se ressentir disso,
Ele primeiro tem que pensar por que eles fizeram determinado tipo de procedimento. Diria claramente aqui para vocês, sem nenhum medo de retaliação, procedimento irregular. Perfeito. Mesmo nós sabendo que teve, né, a representatividade dentro do Exército, um general, né, que falava sobre esses fatos, nós temos ainda esse problema de esconder realmente os fatos. Eu vou encerrar aqui, porque as demais perguntas são repetições das perguntas já feitas. Né? Perfeito. Então, perfeito. Eu vou só lembrar a todos que Marcos Petit vai estar aqui conosco no primeiro Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco, nos dias 15 e 16 de abril, aqui na cidade do Recife, onde, se vocês adoraram essa palestra, como tem muitos aqui falando sobre a importância das palavras de Marcos Petit sobre o caso Varginha, né, vocês vão ter pessoalmente todas as informações muito mais contundentes nesse congresso. Então, vocês não percam. Nós temos um cupom, né? Eu não sei se o Alexandre já abriu o cupom. Né? Nós temos o cupom Marco Petit 20, que dá um desconto de R$20 para quem quiser fazer a sua inscrição, seja ela online ou presencial, através do Pix, pelo telefone que está aí na tela. E lembrando a todos vocês que nós temos, dentro do nosso evento, momentos distintos. Nós temos a palestra com 10 palestrantes, nós vamos ter um workshop dentro do nosso evento de ufologia, certo? É um ingresso à parte. Nós vamos ter uma feira e uma exposição, tá, de produtos exclusivos de ufologia e de espiritualidade. Acredito que o Marco vai trazer muita coisa também interessante, livros, alguns artigos que possa ser também, né, divulgado na feira. Né? E, no final, nós vamos ter um jantar de confraternização com o palestrante. Então, é aquele momento que você vai ficar frente a frente com o seu palestrante, olhar nos olhos, sentir aquela vibração e todas as informações que ali vão poder ser adquiridas. Então, não percam, tá? Dia 15 e 16 de abril, estamos aguardando vocês. E, naturalmente, não posso deixar de falar aqui sobre o projeto maravilhoso da UFPOI. É um projeto da Semana Santa Sem Fome. Tá? Então, aqueles que puderem fazer uma doação, aqueles que puderem ajudar ao projeto, certo? É muito importante nesse momento. Não deixem de fazer a doação, façam as suas inscrições no canal, divulguem o canal para os amigos, para fazer exatamente, multiplicar esse ato de doar que foi criado pelo UFPOI César Crispim. Então, Marco, muito obrigado pela sua palestra. Alexandre, estou à sua disposição. Tá? E, mais uma vez, a todos vocês, uma boa noite. Eu queria só destacar que às vezes as pessoas estão me ouvindo hoje aqui falando de Varginha, que, na verdade, dentro do evento, nós vamos estar falando em duas conferências diferentes de 2 outros temas. Nós vamos estar fazendo uma palestra que a gente tenta explicar a própria fenomenologia ufológica, como os fatos acontecem, inclusive em termos do processo de abdução, usando uma conexão que a gente vai mostrar, e já fizemos em outras cidades aí no passado, recentemente, entre a questão ufológica e a própria física quântica. Isso vai ser e a multidimensionalidade do universo de cada um de nós. E numa outra conferência, que aí é um assunto totalmente diferente, nós vamos estar falando do quê? Vamos estar falando desse meu trabalho específico em relação a essas imagens espaciais da NASA, não só de Marte, mas de outros pontos do Sistema Solar, onde a gente tem localizado nos catálogos de imagens, como eu falei, da própria Agência Espacial, um material realmente de importância evidente, que cada vez, progressivamente, vai forçar o fim do acobertamento também nesse aspecto do nosso programa espacial. E hoje nós falamos de Varginha aqui, com muito prazer, para justamente termos um tempo, ou melhor, um tema não coincidente com o que as pessoas vão estar assistindo lá. Agora, é claro, qualquer pessoa que
chegar junto a mim durante o evento, na minha mesa, onde eu vou estar, por exemplo, autografando as minhas obras, pode continuar a me perguntar, me inquirir de Varginha, que a gente também responde com todo prazer. Tá certo, Lauzide? Tá certo também. E a gente queria só destacar esse aspecto também. Não, perfeito. Muito bem, será um evento assim fantástico, mais uma vez aqui em Recife, no estado de Pernambuco. E qualquer coisa, estamos à disposição para esclarecer qualquer detalhe dos palestrantes, como funciona. Já colocamos aqui na descrição aqui como você pode fazer a inscrição no evento. E estamos aqui aguardando vocês todos aqui em Recife. Inclusive, o cupom de desconto, né, do Marco Petit 20, ele está valendo para todas as pessoas que assistirem essa live, que vai ficar gravada aí no canal da UFPOI, e naturalmente vamos retransmitir em alguns outros canais, tá? Quem assistir e quiser fazer a aquisição do seu ingresso online ou presencial, certo? Com o desconto. Então, não percam a oportunidade, certo? Participe, que vai ser algo, né, maravilhoso. Recife vai ser a capital brasileira da espiritualidade e da ufologia nesse mês de abril. Petit, gratidão aí pelo seu tempo. Tamo junto. Vanderlei, tamo junto aí. E agora, a sua consideração final, Petit. Agradeço já desde o início, Lauzide, mais uma vez pelo o convite, né? Não só para essa nossa participação hoje, mas para o próprio Congresso, ao Vanderlei também, a toda a equipe envolvida na produção desse evento, que não é pouca coisa para ser realizada, com toda certeza, a cada um de vocês que me assistiu agora ao vivo e que vai me assistir nos próximos dias também, como foi colocado, e chamar a atenção que o importante, eu sempre friso isso em lives desse tipo, o importante não é se acreditar no ufólogo que está falando, ou na testemunha A, B ou C. O importante é as pessoas, para cada um que, por exemplo, me acompanhou hoje aqui, procurarem justamente em fontes que possam ser consideradas realmente críveis, informações. A partir disso, aí sim, cada um vai ter condições justamente de ter o seu próprio julgamento, ter a sua própria conclusão, e esse processo de aprendizagem é uma coisa que não tem fim. Depois que você entra nessa questão ufológica, seja já como conferencista ou não, autor de livros, como é o meu caso, né? Antes, evidentemente, de eu trilhar esse caminho, que, como eu falei publicamente, já tem mais de 41 anos, eu era uma pessoa como muitas dessas que hoje nos assistiram, muitos de vocês, mas percebi a importância do que poderia estar acontecendo e me tornei um investigador. E mesmo para quem não tem esse tipo de proposta, vale aquilo que eu acabei de dizer agora há pouco. Procurem se informar, não é uma questão de crença ou não, seja lá no que for. E, a partir disso, eu tenho certeza que cada um de vocês, se tiver ainda dúvida que nós não estamos sozinhos no universo, vão se convencer desse tipo de realidade. E o fenômeno UFO é uma das áreas que serve para fundamentar esse tipo de verdade maior. Então, agradeço a todos mais uma vez, de uma maneira muito especial, e até o evento já presencial e online, a partir da cidade de Recife. Petit, obrigado aí pela sua colaboração, pelo seu tempo, mais uma vez, né? E nos vemos aqui daqui a 26 dias, né? Ou 27 dias, aqui no Congresso. Está chegando, está bem pertinho. Mas olha aí, boa noite, obrigado, e vamos aqui à vinheta de encerramento para o nossa live de hoje à noite. Boa noite a todos, uma boa semana. Eu sou Marco Antônio Petit, co-editor da revista UFO e autor de 14 obras que abordam diferentes aspectos da ufologia brasileira e mundial. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para um evento que vai acontecer na cidade de Recife, Pernambuco, portanto, nos dias 15 e 16 de abril agora desse ano. Eu vou estar fazendo 2 conferências. Na primeira delas, abordando a questão da descoberta de vida ancestral no planeta vermelho e a presença alienígena no sistema solar,
de forma geral, mediante minhas investigações nos sites da Agência Espacial Norte-Americana, ou seja, a NASA. Na segunda conferência, estarei abordando a questão da conexão da ufologia com a espiritualidade, dentro da área, inclusive, da chamada física quântica. Façam contato com o WhatsApp e telefone que estão sendo fornecidos, e vai ser um grande prazer encontrar cada um de vocês nesse grande evento.